Buenas a todo el mundo. Volvemos con una nueva transmisión en vivo, una nueva entrevista además. Una entrevista que yo creo que va a ser bien interesante, cosa que no hemos hecho mucho, que es entrevistar forecasters, pronosticadores, como le dicen por ahí, se ha puesto la palabra en uso. Me gusta usar la palabra en inglés en realidad, ¿no? Forecaster. Yo le voy a seguir llamando así, pero se trata de Luis Guilherme Aguiar. Es una entrevista que vamos a tener que va a ser un poco en portuñol de mi parte y en portugués de su lado. Le pedí a Luis que sea cuidadoso hablando lento, pero todos los que quieran saber si van a haber olas en su casa en estos días, quédense por ahí, porque la respuesta vamos de invitar. Buenas, Amado, buenas a todos los que están conectándose. Otra entrevista de Diu, que el otro día hablábamos con Karin Sierra Alta, vicepresidente de la ISA. Estaba en Portugal y ahora vamos a hablar con alguien que está en Río de Janeiro. Carioca, el hombre. Estoy avisando por acá. Pero bueno, bien interesante. Vamos a estar hablando mucho también del crecimiento de una empresa muy grande, una empresa que nació chica, pero que se está haciendo muy grande, que se llama Lineup Surf. Se llama Lineup, me va a matar, pero en la página web es lineup.surf, me va a matar el Fabi, lo hemos entrevistado a Fabi, el CEO de la empresa, y el jefe de pronósticos de la empresa se llama Luis Guilherme Aguiar. Ahí le voy a mandar la solicitud de nuevo, porque parece que no anduvo, pero esto sucede siempre, a mí ya no me preocupa. Ahí lo veo que está en línea. Ahí se unió Guilherme y vamos a ver si aparece acá. Una entrevista que me parece que va a tener mucho jugo, mucha información interesante. Y está Bruno presente, uno de los empleados. Acordate de mandarme esos Camry Wines, Brunito. Y bueno, seguramente haya más gente de Lineup conectada. Una entrevista que también vamos, como hacemos siempre, a publicar como podcast en nuestro canal de podcast que está en Spotify. Pueden ver todas las entrevistas luego ahí publicadas y que seguramente vamos a diseccionar en más de una nota. Bueno, ahí me está. No, bueno, esto pasa siempre, no me preocupa mucho. Vamos a mandarle de nuevo a Guilherme. Ahí va de nuevo Guilherme, vamos arriba. Ahí está Guilherme, vamos arriba. Tem que botar para outro lado a câmera, Guilherme. Tá vendo que eu não sou muito experiente com isso. Você é bom para a tecnologia de forecasting, mas para a tecnologia de celular mais ou menos. Mas vou tentar melhorar. Ah, tudo bem. Como está todo aí, Rio de Janeiro? Tem onda? Tá bem, assim, esse inverno tem sido bem fraco aqui no Rio de Janeiro, na região sudeste do Brasil. Sei que também no Uruguai, na Argentina, tivemos umas semanas aí com poucas ondas, mas agora tem boas expectativas para a semana que vem. Já está começando a dar onda agora, esse fim de semana, e semana que vem parece que tem onda grande vindo. Opa! Bueno, aí em Rio de Janeiro tem opções para surfar onda grande, né? Sim. Tem boas opções, assim, o swell que vai entrar um swell grande de sul, virando para sudeste.
que é uma direção de onda que é difícil dar onda grande dessa direção. Quando dá vários picos diferentes, várias opções de onda diferentes. Bien. Guilherme, eu vou começar falando, depois a gente vai falar do teu conhecimento, de tua carreira profissional, mas eu quero, é muito interessante, eu acho, que a line-up, um dos passos importantes que faz rapidamente é contratar Brasil e ir por Brasil, que você sabe é um mercado gigante. Então, o que você achou quando uma empresa que nasceu em Uruguai estava contratando você para te contratar, para ser você parte fixa, né, da empresa? Pablo, eu fiquei muito orgulhoso, né? Eu não sabia o tamanho do line-up, a ambição do line-up de ser como se fosse um surfline da América do Sul. Ser reconhecido como o site com maior expertise em previsões de onda na nossa América do Sul. Isso mostrou uma força muito grande que eu realmente não conhecia do surf no Uruguai, na Argentina. E o lineup, eu também comecei a conhecer as ondas mais. Eu vi que tem altas ondas assim no Uruguai e na Argentina que eu não conhecia. Agora, pelas câmeras, eu comecei a ver e tem sido muito gratificante a troca que eu tenho tido com o pessoal do lineup, o Fabian, Manuel, os forecasters que tem na Argentina, que é o Hernan, no Uruguai, que é o Fábio, e agora no Chile, que é o Max. É um pessoal que tem um conhecimento muito grande de previsão e a previsão local, né, que é o mais importante. Porque os modelos de previsão, eles aceitam qualquer resultado, mas até o resultado errado, entendeu? Então precisa de um forecaster com conhecimento de previsões para poder interpretar os resultados do modelo para aquele local, Claro. entendeu? Então é muito importante esse trabalho que o Lineup está fazendo de buscar pessoas em cada país que tenham conhecimento de previsão, mas também tem um conhecimento muito grande das ondas, dos picos de surf Claro. em cada país. É isso que faz a diferença. Mas você achou estranho porque que seja um país pequeno entrando em um território gigante? Geralmente seria o contrário, né? Realmente eu achei estranho, mas depois conhecendo o Fabian, eu Claro. entendi, assim, pela competência dele, da equipe, é, é normal, é uma pessoa muito competente, uma empresa com pessoas competentes. Não importa, começaram no Uruguai, mas poderiam estar em outro lugar. É mesmo. Então, isso acontece. Perfecto. Guilherme, ¿cómo você começou amando así o forecasting? ¿Cómo foi que você se fez apaixonado por esta arte, ¿no? Como você mesmo falava, tem que ter ese toque local, de saber cuál modelo solear. ¿Cómo comenzó esa pasión? Ó, eu acho que como todo surfista, né? Estava querendo saber qual o melhor dia de onda. Eu acho que eu comecei a olhar forecast quando começaram as previsões. Eu lembro que eram mapas, né, só figuras, não tinham gráficos, eram só mapas da NOAA, né, É, da Marinha Americana. Então era uma previsão mais grosseira, não era uma previsão muito refinada. E como todo surfista, comecei a olhar aquilo, começar a entender quando que o mar da minha praia estava bom, qual era a previsão. E comecei a entender. E alguns gostam mais, outros gostam menos de olhar as setinhas, os gráficos. E eu gostava de olhar. E depois, profissionalmente, eu comecei a trabalhar com modelos de propagação de ondas. Porque eu me dediquei, dentro da engenharia, eu me dediquei na área de engenharia costeira.
Ujú. e até fiz muitos projetos de recifes artificiais. Então, eu tinha que usar modelos de propagação de ondas, que são Claro. esses modelos que a gente usa nas previsões. Então, eu comecei a entender mais sobre a modelagem computacional. Até que eu era usuário do Surfline no Brasil, e a previsão de ondas no Rio de Janeiro, eu estava vendo muitos erros. E aí, como um usuário, eu escrevi um e-mail para o Surfline falando, ó, tem algumas coisas que estão erradas na previsão, com o intuito de tentar que eles melhorassem a previsão do Rio de Janeiro. E aí eles me responderam pedindo meu currículo, saber que Aí eu comecei a conversar com eles e acabei sendo contratado e trabalhei mais de 10 anos lá no Surfline fazendo a previsão para o Brasil. E foi aí que eu desenvolvi mais, porque uma coisa é você fazer a previsão recreativo, né? Para Claro, você surfar. De vez em quando você faz a previsão, você não tem aquela obrigação de acertar, claro. sabe? E quando você começa a fazer profissionalmente, todo dia, você não pode, você tenta minimizar o erro. Então, quando Claro. você faz uma previsão e deu errado, você estuda o que deu errado. E no Surfline eu aprendi uma coisa que o Kevin Wallace dizia, que era o chefe lá das previsões. Ele dizia: se a previsão está errada, provavelmente você deixou passar alguma informação importante. Algum mapa de satélite, alguma imagem de satélite, algum outro modelo, alguma coisa você deixou passar. Não bota a culpa no modelo, a culpa foi sua. Então aquilo ali foi um aprendizado muito grande para mim. Eu comecei. É assim que você cresce, né? Nos erros. Então, foi muito importante essa experiência lá. ¿Y vos acha que los gringos de Surfline están así como en un patamar más alto de lo que los forecasters de aquí o es el mismo nivel? Olha só, eles têm muito mais experiência, porque são muitos anos trabalhando com isso, com uma equipe grande que troca muitas informações. Isso que eu falei, quando acontece algum erro, eles conversam entre eles, entre a equipe, tentam entender, buscar imagens de satélites que pudessem explicar por que ocorreu. Então, existem muitos anos na frente. Não que a capacidade seja maior, mas Ajá. já tem uma experiência na frente e muitos anos dedicados a isso na frente. Tem, tem Eu muito tenho canto que certeza que tem. Vai lá, vai lá. tenho certeza que Acaba. a nossa equipe tem capacidade igual, mas o trabalho, com o tempo, a gente vai atingir um nível. Assim, eu sei que existe muita crítica também no Surfline, porque principalmente nos locais onde você não tem um forecaster específico, você só tem o resultado do modelo computacional. Claro, claro. Por exemplo, você vai para Maldivas, vai surfar em Pasta Point. Quando você vai ver a previsão do Surfline, é uma previsão automática, gerada pelo computador. Não tem a interpretação de um forecaster, de um ser humano para interpretar aquilo ali. Então, podem ocorrer erros, assim como em outros locais do mundo. Mas se você vai para o Havaí, por exemplo, lá eles têm um forecaster com conhecimento local para interpretar os resultados do modelo e dar a previsão dele. Assim como nós fazemos aqui no Lineup. Eu faço no Brasil, o Max no Chile, o Fábio no Uruguai e o Hernan na Argentina. E o que você acha? O teu nível de erro, quando você vai na praia, fica sempre contente com a aproximação que você deu? Ou ainda tem erro, sendo um cara que surfa no Rio, que surfa Sim, bem, que sabe de onda? É, sim. você já vai na praia e sabe o que vai encontrar? Ou sempre tem alguma coisinha? Não sei como falar. Sim, sim, sim. Olha, é uma ótima pergunta. É engraçado, eu faço previsão para mim também, porque eu sou surfista fissurado
Então, a previsão, principal, eu sou um usuário da minha previsão. Então, realmente, sei bem quando é que está errado. Eu tenho até alguns amigos que olham a previsão e sempre que tem alguma diferença mais importante em alguma praia, eles me ligam para falar, ó, pô, naquela praia tal deu mais onda do que era esperado. Inclusive, por exemplo, semana passada teve um swell pequeno com um período muito alto que deu com certeza muito mais onda do que eu esperava. Geralmente eu escrevo na minha previsão, olha, o swell deu mais onda do que eu esperado, não sei o que, isso acontece. E tem uma outra coisa que a gente não tem tanto controle, a gente consegue prever bem tamanho do swell, até um pouco a consistência, porque não, é um fator importante a consistência. Uma coisa é você ir num mar com onda de 1 metro, que demora muito para vir a série, e outra coisa é você ir num mar de 1 metro que está vindo onda toda hora, está vindo série toda hora. Essa consistência a gente não tem como prever com exatidão, mas você estudando a fonte de geração da onda, o ciclone que gerou aquele swell, você pode dar uma ideia se vai Claro. ser um swell devagar ou se vai ser um swell bombando de onda. Então, Agora, o teu. a Sim, qualidade é muito difícil prever. Você tem que ter muito conhecimento local para prever a qualidade, se vai estar com uma formação boa ou se não vai estar com uma formação boa. Se vai estar fechando, vindo pouca onda, quando vindo fechando. Então, tem algumas coisas que a gente não tem tanto controle e está aperfeiçoando aos poucos. claro, claro, perfecto. Mas em termos de tamanho, vai ser sempre muito difícil você errar, assim, ó, você falar que vai dar uma onda de 1 metro na altura da cabeça e chegar na praia está 1,5 vezes a altura da cabeça, ou então na altura da barriga. Esse tipo de erro, se acontece, é 1 vez no ano, é um Claro. tipo de erro que não pode acontecer. Sim. Depois a gente pode falar das piadas que tem. Tem algumas piadas atuadas de caras que ficam divorciados da mulher porque o cara fala para ela, compra não sei onde, pegar onda e depois, depois chega não tem onda. Mas a gente fala depois disso. Mas então, o teu trabalho começa na tormenta mesmo, né? No lugar onde o suelo foi gerado, perto da Antártida, vamos falar. Sim, isso foi uma coisa que eu aprendi muito no Surfline também. Antigamente eu só olhava para os modelos de onda, né? Eu não olhava a geração da onda. Isso foi uma coisa que eu aprendi, porque a maior parte dos forecasters do Surfline é formado em meteorologia e Claro, não oceanografia. Eles são meteorologistas, então eles estudam muito a parte do ciclone, da pista de vento que vai gerar o swell. E isso faz toda a diferença, isso faz muita diferença. É, Tem muitos aspectos ligados à formação das ondas que dependem dessa zona de geração, lá no meio do oceano, que claro. não tem nada a ver com vento local na praia, é lá longe. Então, começa ali, você tem que estudar bem a formação, essa zona de geração, se é uma pista de ventos que ocupa uma área bem grande no oceano, ou se é uma pista de ventos bem estreitinha. Se é uma pista de ventos que ocupa uma área bem grande no oceano, essa pista de ventos está se movendo em direção à costa. Além disso, é uma zona de baixa pressão muito próxima de uma zona de alta pressão. Tem uma diferença de pressão muito grande ali. Isso vai formar um vento mais estável e vai gerar uma ondulação mais consistente, que bomba mais ondas, mais quantidade de ondas. Claro. Entendeu? Sí, 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 sí. Y después você nota isso na água? Sim, o forecaster ele aprende muito com essa observação, né, diária. Você faz a análise
E depois você tem que ir lá saber, você tem que ir lá olhar e entender. E você vai anotando e vai aprendendo. É uma ciência relativamente nova. Claro, claro. Então, eu ia perguntar, os gringos têm umas boias, né? Lá no Sim, Havaí tem umas boias. Isso é uma vantagem bem grande, né? Aqui não tem boia, não? não. Inclusive, eu trabalho em um centro de pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu lembro que desde que eu entrei na área de engenharia costeira dessa universidade, lá para o ano de 2003, a chefe do departamento de engenharia costeira, ela cobrava a prefeitura do Rio de Janeiro para colocar boias, esses ondógrafos, ao largo, em águas profundas, para medir as ondas, porque essas medições não vão ser boas só para o surfista, elas vão ser importantes para quando você for fazer uma obra costeira, você ter Claro. dado de onda para poder fazer uma boa obra, para você poder estimar com mais precisão a força das ondas, as ondas de projeto. Então, isso é uma coisa super importante. No Havaí, eles aprenderam isso cedo. É uma questão até de defesa lá no Havaí, né? Eles Claro. precisam, eles têm problemas de tsunami, de ondas gigantes, então é uma questão de defesa lá. E aqui também, aqui tem sua importância também, só que infelizmente não é usado, ¿Y não é usado, mas o qué a gente necesita porque no, no debe ser tan caro, ¿no? Botar una boya. não é tão caro e tem maneiras de você capitalizar isso para a população. Você ter uma boia lá fora medindo onda, medindo temperatura do mar. Você poderia botar aqueles relógios digitais na rua com alguma propaganda informando a população a leitura da boia. Claro. Então, uma maneira de você conseguir um retorno, você poderia vender esses dados para empresas de engenharia costeira que queiram precisem desses dados para suas obras. Então, tem maneiras de ainda você capitalizar isso para ajudar a viabilizar, entendeu? É uma coisa que realmente eu não sei por que não vai para frente. A gente tenta também, ¿Você mas está tentando? volta e meia a gente tenta, junto à prefeitura, tá? Tento Claro. reforçar a importância disso. Eu acho que um dia vai acontecer, porque é uma coisa que é barata, relativamente barata, e tem uma importância enorme. Ainda mais que a maior parte da população vive na costa. Claro. Então a gente tem problemas, vai ter sempre problemas de costa com sobrelevação do nível de mar, intensificação dos ciclones. Isso vai ser sempre um problema. Claro. Então tem que ter essas medições. Bueno. É incrível que a gente ainda não tenha, realmente. Eu É, acho, né? Não, é como algo muito de subdesarrollo, ¿no? De país pouco desarrollado, ¿no? exatamente. Políticos de terceiro mundo, né? É, tá. Guilherme, quero falar com você. O outro dia eu estava lendo a carta que o CEO de Surfline escreveu, o Ross Garrett, de seus planos para o futuro de Surfline. Duas coisas que o cara falava que eram como interessantes para o usuário, não? Era botar um vídeo tipo, as condições vão estar assim, como neste vídeo que eu estou mostrando. E a outra era como fazer estadística de onde é que a gente está pegando mais onda, né? Como para ajudar você se dirigir ao lugar da praia que é como o último no mundo de surf forecasting e câmeras e tudo isso. ¿Você acha que la INAP vai chegar a fazer uma coisa assim? Tem planos de fazer algo assim? Eu acredito que o line-up está caminhando para isso, né, para ser o maior site do Brasil, da América do Sul. Especificamente
para onde que ele acha que está caminhando, eu acho que a previsão, quando você recomenda um pico para uma pessoa, assim, eu digo, aquele pico vai ser a melhor condição para o swell. Essa dica é boa se você dá para uma pessoa, mas se você dá para 1.000 pessoas, essa dica já não é mais muito boa, concorda? Porque se você tem poucas pessoas num lugar, ele é muito bom, mas se você tem 100 pessoas no pico, deixa de ser uma boa dica. Então, eu tenho um pouco de receio em relação a você direcionar todo o seu público para um determinado pico. Claro, claro. Então, eu acho que isso é um problema. Eu acho que você tem que dizer o que você espera do mar e você dá um direcionamento mais geral. Procure os cantos esquerdos, que vão estar mais protegidos do vento tal, ou as praias bem expostas a sudoeste. Mas você direcionar todo mundo para um lugar ou para o outro é complicado. Agora, e outra coisa, você dizer exatamente como vai estar, aqui no Brasil é impossível isso, porque tem fatores que mudam de um dia para o outro em relação ao fundo. O fundo é muito importante aqui. O fundo de banco de areia está toda hora mudando. Então, você pode prever o swell, você pode prever o vento, mas o fundo é muito complicado você prever. Você pode ter uma ideia se você estiver acompanhando, mas prever é difícil. Então, eu tenho um pouco de dúvidas em relação a isso especificamente que ele falou, mas que o line-up vai estar indo numa direção, buscando a melhor informação para o seu usuário, eu não tenho dúvidas. Pelo que eu entendo, você acha que tem mais ética surfista você que o line-up, que o surfline? Mais ética? Claro, tipo, como que tal vez o surfline está dando más información do que o povo estaría feliz Não, não, não. Pelo contrário, o Surfline, eles têm essa preocupação de não nomear pico. Eles Ajá, não... Na dica, quando eu fazia o trabalho lá, eu tinha que dar dica. E eles falavam expressamente para mim, não nomeia pico, porque eu acredito que eles tiveram muitos problemas no passado, claro. na Califórnia e em outros lugares, quando eles falavam, vai para o pico tal, vai para Blacks vai estar bom. Eles tinham problemas com os locais, então eles falavam, não nomeia pico. Então, isso é até uma coisa que eu aprendi lá. Bueno, vamos a hablar do line-up que acho más importante. Esta empresa que comienza en Uruguay, va ganando terreno, ¿hacia dónde você acha que vai chegar? Eu, assim, a ambição primordial do line-up é dominar a América do Sul. Então, eu acho que é uma grande ambição inicial, porque nenhum site domina a América do Sul. O próprio Surfline não tem câmera na América do Sul. E aqui centro. A América do Sul tem muito surf, né? Principalmente, a gente está falando do Brasil, Chile, Uruguai, Argentina, tem muito surf. Então, eu acho que é uma ambição muito grande. Uma vez consiga isso, eu não sei se tem um interesse, pode querer crescer para a América do Central, de repente, depois outros lugares do mundo. Mas eu acho que é um passo de cada vez. Guilherme, a tua percepção de line-up em Brasil, como é? O pessoal conhece o site? É um site que está sendo conhecido? Está sendo conhecido. O line-up, ele não tem uma... Nesse primeiro ano, ele não está com a ambição de crescer muito no Brasil. O foco é Argentina, Uruguai, Chile, antes de Brasil.
O Brasil, eles têm muita concorrência de sites que têm câmeras. Existem outros sites que têm câmeras. Parece que o objetivo primeiro é se estabelecer nesses outros países e depois entrar com força no Brasil com mais câmeras. No momento, estamos fazendo um trabalho, iniciando esse trabalho de divulgação do site, começando a colocar algumas câmeras, eu fazendo a previsão no Rio de Janeiro só, mas o foco esse ano ainda não é crescer rapidamente no Brasil, mas com certeza o interesse é, em um ano ou dois, assumir um protagonismo aqui no Brasil. Uma vez que isso aconteça, pode se tornar muito grande, né? Porque Brasil é mesmo muito grande no surf, não? Você deve viver isso dia a dia. Eu acho que você está ali no calor, aqui está frio, está gris, está feio, não tem onda. Você tem mais onda do que tem aqui. Mas mesmo uma das vantagens que tem, especialmente o inverno aqui, é que nós podemos surfear quase que tranquilos, né? Com muita pouca gente. Como é o impacto, como vive você sendo um surfista, um bom surfista? Eu vi fotos de você surfando muito bem. É difícil, tem muita gente na água, tipo, esse impacto da tormenta brasileña é sentido no surf dia a dia? É sentido no surf dia a dia. Eu moro na Praia do Arpoador, que é uma das praias com maior número de escolas de surf que tem no Rio de Janeiro. Tem muita escolinha de surf. Nunca teve tanta gente aprendendo a surfar. Isso é uma realidade. Mas quando o mar sobe, quando tem ondas maiores, não é muito diferente de 10, 20 anos atrás. Uhum. Entendeu? Tem uma nova galera surfando que também não é surfista de verdade, sabe? O cara quer surfar, quer pegar sua ondinha, tirar sua foto para postar na rede social, mas não é aquele surfista que vai surfar em qualquer condição quando o mar está grande. Então, eu não acho que mudou muito quando tem onda de verdade em relação a isso. No dia a dia, no dia de ondas menores, tem mais gente, mas nos dias de ondas maiores não mudou muito. E aqui no Rio por exemplo, eu gosto muito da praia da Barra da Tijuca, que é uma praia bastante longa, Claro, que você sempre acha uma bancada mais vazia. claro. Então, assim, eu consigo pegar muito a onda tranquilo ainda no Rio de Janeiro. Apesar de que os pontos mais famosos estão mais com mais gente, estão mais crowd, existem muitos lugares que você pode fugir. Sabendo a previsão, você pode se programar e pegar a onda sozinho. Por isso que a previsão é muito importante, né? Você consegue pegar a onda sozinho quanto mais você entender de previsão. Claro, claro. Guilherme, uma pergunta que vos me tomaron atrevimiento de hacer, porque soy uruguayo. ¿Por qué Uruguay y Argentina, ya que estamos, tienen menos ondas do que Brasil? Da explicación técnica, sí. ¿Cuál es el motivo real? Cara, você olha os ciclones que passam pelo sul da Argentina, né? Você vê o caminho que eles passam pelo sul, né, do continente e sobem em direção à África. A pista de vento que esses ciclones, que são ciclones típicos, ela está apontada para norte, né, geralmente, para cima. E vai bater lá no Rio de Janeiro, no Brasil, no litoral norte de São Paulo, nessa região. E tem uma pista de ventos maior até o Brasil, que começa lá no sul, do Atlântico Sul, e vai subindo e gerando tem uma área maior de atuação desses ventos até chegar no Brasil. Então, quanto maior a área
de atuação do vento, maiores ondas ele consegue gerar. A Argentina está ali pertinho. Então, ela tem uma pista de ventos menor. Então, ela não esse mesmo ciclone não consegue gerar ondas tão altas para a Argentina. E também ele também aponta mais para o Rio de Janeiro. Então, de uma maneira geral, é isso que acontece. Eu ouvi que também tinha uma batimetria, tipo, em alta mar, uma batimetria como menor. Então, como que a placa continental aqui é. Mas isso pode ser boato meu, né? Estou falando, não sei. Mas você sabe algo disso? Isso é, isso é a plataforma continental, você está dizendo? Que é mais, ou seja, a batimetria é menor, que é mais shallow aqui, então É, os swells não entram com toda a potência por isso. sim. Isso ajuda a dissipar a energia das ondas. Ajuda a dissipar a energia das ondas que Claro. são geradas. é, Mas não é só isso, é uma combinação de fatores. Né? Se você olhar, eu vou virar para a minha tela do computador para ver se você consegue ver. Ó. Ok, aquí estamos, dale. Sí, estamos oleando. Tá Baila. vendo aqui, ó? Sí, Ó, sí. é Ah, muito. É uma. Aqui, quanto mais raso, maior a dissipação de energia, né? claro. Tá, E, então tem muito. Tá raso ali, né? E aí é, tá mas, pouco. por exemplo, aqui ó, no Nordeste, a Sí, plataforma não é tão. É sí. mais estreita, né? Debería Porém, ser altas. mas não tem, porque não é só isso que determina. Claro, É a pista de ventos, que claro. gera ondas para lá. A pista de ventos aqui é, é menor também, porque vem swell, aqui pega swell das altas pressões que geram ondas vento leste aqui. Claro, Não é o ciclone de sul, claro. Tá. entendeu? Mas ali tem. Tá perfeito. Obrigado pela Mas, explicação, mas não Guilherme. adianta, mas não adianta reclamar, não. Isso aí não tem como mudar mais. Claro, no tem como. No, suelvan todos para África después, ¿eh? Exato. Eh, Na África vai muito swell, é impressionante a África do Sul. É um swell atrás do outro para lá. tá. Guilherme, fala pra gente que ferramentas você usa, tipo, não teus segredos, não? Mas o que, como dicas para os surfistas que vão surfar todos os dias, olhando o line-up, olhando tudo, para ter uma melhor experiência surfando, né? Ou seja, você com toda a tua experiência de forecaster, que dicas tem para dar para o surfista que quer pegar as melhores ondas que tem perto? Eu geralmente olho mais de uma fonte de previsão, né? Eu tenho o line-up ele te dá também os resultados de onda, né, dos modelos de onda. O line-up, o Wind Guru, aqui no Brasil tem o Surf Guru, que também mostra gráficos muito bons do espectro de ondas, né, do espectro de energia das ondas. Para o vento, eu gosto de olhar muito o wind. O wind, Bueno, você consegue no wind comparar diferentes modelos, tem dois principais modelos de vento. Um é da NOAA, da Marinha Americana, né, que é o GFS, e o outro é o ECMWF, que é da Europa. São modelos diferentes, podem te dar resultados diferentes. claro, Ao contrário de onda, que a maioria dos sites mostra o mesmo modelo, que é o modelo da NOAA, o WaveWatch, todos eles só mudam a maneira como eles mostram. Eles só mudam o gráfico deles, mas a fonte é a mesma.
Então não faz diferença se você está olhando no Wind Guru, no Surf Guru, no Surf Forecaster, no Lineup. Todos eles têm a mesma fonte. Mas Claro. o vento não. Você consegue ver dois modelos diferentes, que é sempre bom você olhar os dois. Que às vezes tem algumas variações importantes. E é importante você estar preparado. Sabe aquele dia que você vai para a praia esperando um vento? E é um vento completamente diferente, que você não Claro. imaginou? Sí, sí. Se você olha esses dois sites, esses dois modelos que você consegue ver no Wind, você consegue se precaver em relação a isso. Ah, muito Entendeu? interessante. Mas, assim, eu gosto, qualquer lugar do mundo que eu vá surfar, se tem um forecaster local que interpreta a previsão que você tem de onda para águas profundas, e ele traz essa previsão para a praia, para falar como é que vai estar a onda na praia, porque todos os modelos, eles não dão a onda na praia, eles dão a onda num ponto mais lá fora. Claro. Então, se você tem um forecaster local para fazer isso, você sempre tem que procurar esse site. Por exemplo, no Brasil, no Rio de Janeiro, no Chile, na Argentina e no Uruguai, você tem que olhar a previsão do lineup, a interpretação do lineup. Se você vai para um lugar lá fora e tem uma interpretação de um forecaster local, é sempre bom você dar uma olhada, porque é a interpretação de um profissional que tem Claro. conhecimento local. Eu Todo mundo, ia- o que a gente faz é interpretar modelos computacionais que são altamente complicados. claro, Não é uma coisa que qualquer um poderia fazer. A gente faz de curioso, mas claro, você ter conhecimento profissional são poucos que têm. claro. Entendeu? Então é importante dar uma olhada nisso. Está perfecto. Eu justamente iba a perguntar você, así falando de cuál es la diferencia de line-up y na América do Sul de outros sites, mas acho que você já deu a resposta, né? Sim, exatamente. É esse conhecimento local que faz toda a diferença. Bien. E Y, não foi fácil, né? Foi um trabalho do Fabian e da equipe de caçar essas pessoas. Por exemplo, o Fabian me achou no LinkedIn. Eu estava com o meu perfil lá, ele viu a minha experiência no Surfline e começamos a conversar. E ele buscou em cada local um forecaster com experiência e conhecimento local para botar lá no site. y na hora, si você ter que dar o reporte, mas o forecast de todo Brasil, você se sente preparado? O sea, poderia, já com tantos anos de Sim, experiência? sim, eu conheço bastante, eu já viajei no Brasil inteiro. É lógico que uma vez eu comece a fazer do Brasil inteiro, eu vou ter que conseguir meios de saber como é que está a condição local, Claro, para poder estar comparando com a minha previsão e estar aperfeiçoando. Aqui no Rio de Janeiro, eu tô no local. Então, para mim, é fácil ver se a previsão que eu estou fazendo está batendo com a previsão, com o que está acontecendo. Mas claro. se eu faço uma previsão para Santa Catarina ou para o Nordeste do Brasil, eu vou ter que ter contatos locais para poder acompanhar essa previsão e estar aperfeiçoando ela, Y entendeu? a última pregunta, ¿es un buen momento para investir na tua profesión, ¿no? Ou seja, tem cada vez mais surfistas, a gente estava falando disso, né? Sim. E mesmo em sítios como la INA, porque tem cada vez mais surfista e tem cada vez mais surfista novo que necessita previsão, que para eles é fácil de interpretar, porque um cara como eu, talvez eu nasci, cresci olhando modelos, como fazia você, não? Mas os Uhum. novos não. Então, fala um pouco disso, um bom momento para para ser o Fabiano. Sim.
Tem muita gente que não quer aprender a previsão. Tem gente que tem dificuldade de olhar as setinhas, entender. Ela quer. É até uma coisa que eu falei para o Fabian, que pode ter no site, uma previsão especializada, tipo personal forecaster. Tipo, o cara contratar o line-up para fazer. Ele vai fazer uma viagem Claro, para Mentawai. E ele quer uma previsão especializada para aquele tempo que ele vai estar viajando, quais as dicas, para onde ele vai durante a viagem. Você pode ter isso no site e vender assim, esse tipo de pacote. Uma previsão personalizada, porque uma coisa difícil de fazer do meu trabalho na previsão, eu faço uma previsão regional para o Rio de Janeiro. E, às vezes, a previsão é ruim para 90% dos picos do Rio de Janeiro. Mas tem 2 lugares que a previsão vai ficar muito boa. Então, é difícil eu colocar na previsão, eu boto assim, vai estar ruim. Mas tem um local que vai estar muito bom. Então, você tem que ter uma previsão para cada praia, né, na verdade. Porque claro, cada praia tem a sua característica. claro. Então, eu teria que ter uma previsão local para cada praia, que a gente pode fazer isso. Isso é uma coisa que vai crescer no site. Uma coisa que o Lineup quer fazer é ter um modelo próprio para as praias. Porque esses modelos que a gente usa, eles são modelos globais. Eles não têm refinamento para dizer como é que vai estar a onda na praia. Claro. Entendeu? Então, aquela onda em águas profundas, até ela chegar naquela praia, ela sofre muitas transformações. E os modelos que a gente tem hoje, eles não têm refinamento para capturar e calcular essas transformações locais que acontecem. Você tem que ter um modelo para águas rasas para fazer isso. Então, isso é uma coisa que eu já converso hoje com o Fabian, para a gente, a médio e longo prazo, ter como meta no line-up. Para o line-up ter um modelo próprio para dizer como é que vai estar a onda em cada praia, com precisão. Ah, muy bueno, muy É. interesante. Muy, muy bueno. Guilherme, ya fueron 50 minutos falando. ¿Tem alguma mensagem que você queira dar, assim como forecaster de line-up e de todo o teu equipo? Que você já falou, tem uma equipe grande de forecasters. Algo aí, algumas palavras em nome de line-up? Eu queria agradecer primeiro a você, Pablo, pelo espaço, pela oportunidade. Sou fã do Duque, do seu trabalho. Também queria agradecer os usuários do Lineup, que está crescendo muito. O Lineup tem uma ambição muito grande, como eu falei no início, de ser o principal site de previsão de onda de câmeras da América do Sul. E para isso, é muito importante ter o feedback dos usuários. Então, sempre que tiver alguma crítica, eu queria falar para quem usa o Lineup, é muito importante a gente ter esse feedback. Teve algum erro importante que você reportou na previsão? Manda para a gente, entra lá no Lineup e manda para a gente. Se você fala que tem alguma sugestão para melhorar a nossa previsão, manda lá, entra lá no site, tem um espaço para fazer isso. Eu acho que esse feedback é muito importante para ajudar o Lineup a crescer. Isso que eu queria falar. Perfecto. Bueno, Guilherme, muito obrigado por teu tempo. Tomara que eu te veja ali no Rio de Janeiro. E quando vaya para Rio de Janeiro, a primeira pessoa que vou ligar vai ser você. Vou fazer uma previsão personalizada para você, pode deixar. Não cobre muito caro, cara. Não, vai ser cortesia da casa. Obrigado por teu tempo. Un grande placer de ter aqui. Agora, Prazer foi para meu. todo el mundo, esto va a quedar publicado podcast bueno, en nuestra página web de dukesurf.com y en todos los canales de Duke. Obrigado, Guilherme. Obrigado, grande abraço. Valeu.